Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 70, Epílogo. As coisas ficaram simples após a vitória do Rei Feiticeiro. Os demi-humanos já haviam perdido a vontade de lutar, então tudo que restava era massacrá-los. Não havia praticamente nenhuma vítima do lado do Reino Sacro, mas o solo estava cheio de cadáveres demi-humanos. Agora que o general inimigo, Jaldabaoth, havia sido derrotado, ninguém poderia ficar no caminho do exército de libertação do Reino Sacro. Recapturar a cidade de Pratia, a capital de Oborris, foi praticamente instantâneo. Ainda demoraria um pouco mais para libertar a cidade de Rimun, que ficava mais a oeste, e também havia pessoas sofrendo em vilarejos que haviam sido convertidos em campos de concentração, mas isso já era um grande passo. A capital liberada estava cheia de sons alegres, e seu ardor não diminuíra mesmo depois de um dia inteiro. Na verdade, ficou mais animada. Mesmo em meio a tantas conquistas, os militares de alto escalão, incluído Neia, sabiam que ainda havia uma verdadeira montanha de problemas a serem resolvidos. A primeira questão era comida. Os demi-humanos tinham comido tudo e causaram escassez de comida. Isso certamente prejudicaria o progresso do Reino Sacro no futuro. A segunda foram as pessoas que morreram. Perdas na força de trabalho podem ser substituídas. No entanto, se os mortos fossem artesãos, estudiosos ou pessoas capazes de um dia terem tais ocupações, então a perda de conhecimento seria um golpe fatal para a nação. A quarta foi a questão dos recursos. Os demi-humanos haviam saqueado e destruído muitas coisas, e a reconstrução de tudo exigiria muitos recursos. E por fim, havia a questão do tempo. Os demi-humanos tinham tomado 2 temporadas de colheitas durante a invasão, e precisariam trabalhar 2 vezes mais para compensar a perda. E, claro, pode haver demi-humanos à espreita dentro do Reino Sacro. Eles precisariam ser erradicados e exterminados. A localização da maioria dos itens roubados pelos demi-humanos, objetos de valor e itens mágicos, era desconhecida. Os demi-humanos tinham culturas diferentes, assim, adornar-se com metais preciosos e colecionar riquezas humanas não era uma coisa estranha. Mas o mais estranho era que não havia pistas sobre para onde essas coisas haviam sido levadas. Isso porque eles tinham sido completamente incapazes de rastrear as unidades de transporte do inimigo. Por mais que houvesse muitos problemas pela frente, havia pessoas que achavam melhor se aliviar um pouco em festejos francos e honestos. Ansiavam por uma pequena pausa antes dos dolorosos dias que viriam, e Neia concordou com esse ponto também. No entanto, ela não poderia fazer isso hoje. Ela não poderia se entregar a festejos no dia de hoje? A razão para isso foi porque foi um dia de despedida. Um dia muito triste. Havia uma carruagem solitária parada em frente ao portão principal da capital real, no lado leste da cidade. Em contraste com o simples exterior da carruagem, Neia sabia que seu interior era luxuoso e meticulosamente equipado, e seu desempenho também era excelente. Em particular, seus assentos não machucariam a bunda mesmo depois de longos períodos sentados neles. De fato, era a carruagem que Neia teve permissão de compartilhar com o Rei Feiticeiro quando ele veio para o Reino Sacro. Em outras palavras, hoje era o dia em que o Rei Feiticeiro deixaria o Reino Sacro e retornaria ao seu próprio país. Originalmente, não seria surpreendente ver uma carruagem do Reino Feiticeiro cercada por demi-humanos. O Rei Feiticeiro havia unificado as colinas Abelion e trazido muitos dos demi-humanos sob sua bandeira para a batalha com Jaldabaoth. Dito isto, não havia nenhum deles à vista, pois o Rei Feiticeiro permitira que todos voltassem para as colinas. Esta não foi uma questão dos últimos dias. Ele os deixara retornar depois que a batalha final com Jaldabaoth terminara. Quando perguntou a razão para isso, ela recebeu a resposta: você deve odiar estar perto dos demi-humanos, não é? Tal era sua simpatia pelo povo do Reino Sacro. Neia ficou profundamente comovida.
Ele considerou o estado mental do reino sacro e deixou seus próprios soldados voltarem para casa, dizendo que viajariam na companhia dos soldados do reino sacro, que eram de outra nação. Isso não era de maneira alguma um comportamento comum para o governante de uma nação. De fato, a menos que fosse o rei dos reis, o magnânimo rei feiticeiro. O grupo de seguidores de Neia também estava profundamente comovido. Portanto, quando Neia e seus companheiros tinham assumido a responsabilidade de se tornarem a guarda de honra do rei feiticeiro, ninguém poderia protestar. É claro que quase não havia mais brigas, então na maioria das vezes eles simplesmente se moviam com o rei feiticeiro, mas os rostos de seus camaradas ainda estavam frescos nas memórias de Neia. Ela lembrou da alegria por poder andar com a pessoa que o salvara, o orgulho de poder acompanhar o herói que derrotara Jaldabaoth e, depois, a felicidade de poder ficar ao lado do rei que tanto admiravam. Seus rostos todos misturavam essas emoções diferentes. Eles não estavam à vista hoje. Tudo que ela podia ver foram as paredes e o portão principal da capital do reino sacro, e depois a estrada que levava à parte, que continuava até o reino feiticeiro. O Senhor vai voltar hoje, Vossa Majestade? As pessoas estão todas cheias de alegria após a libertação da capital real. Eu sinto que não seria incômodo ter Vossa Majestade se juntando a nós nos próximos dias, em um festival de ação de graças por quem foi o maior contribuinte para recuperar a capital em poucos dias. Ela havia feito essa pergunta várias vezes no passado. Mas provavelmente obteria a resposta que já esperava, que ele estava voltando para casa. Mesmo assim, ela ainda tinha que perguntar de novo. Possivelmente obra do lado feminino de Neia. Ah, eu voltarei para o reino feiticeiro hoje. Eu não estou confiante em minha capacidade de lidar com cerimônias. Quando o rei feiticeiro murmurou para si mesmo, ele fez um movimento muito exagerado, como dar de ombros de forma cômica, talvez porque ele soubesse que Neia se sentiria angustiada se levasse suas palavras a sério. É certamente brincalhão, Vossa Majestade. Bem, sim, eu estava apenas brincando. Sim, brincando. Na verdade, fiz tudo o que vim fazer aqui. Assim, minha presença não é mais necessária. Eu também preciso guiar o desenvolvimento do reino feiticeiro, na minha condição de rei. Se eu deixar o trono por muito tempo, minha primeira-ministra, Albedo, vai me repreender. A mente de Neia evocou o rosto da beleza classe mundial que ela vira apenas uma vez. Ela era uma mulher cuja beleza a tornava inesquecível. Certamente ela não pode ser tão assustadora quando fica brava, ou ela é assustadora quando fica brava porque ela é bonita. Não acho que foi isso que Sua Majestade quis dizer. É um pouco difícil imaginar alguém tão bonita quanto ela ficar com raiva. Ainda assim, eu tenho inveja. Ser permitida falar com ele assim, por estar próxima, era algo que Neia queria desesperadamente, mas não podia pedir, o que a deixou com muita inveja. Quão feliz Neia seria se soubesse que o rei feiticeiro, que ela tanto respeitava, contaria aos outros que Neia me repreenderia ou algo assim? Então é isso, bem, é uma pena que não haja ninguém para providenciar uma despedida à Vossa Majestade, dado que o Senhor salvou esta nação. A decisão do rei feiticeiro de ir foi uma coisa repentina. O fato de que não havia ninguém para conduzir uma despedida fazia disso uma história triste e solitária. Eu já disse ao príncipe Caspon de que seria problemático se o festival fosse muito luxuoso. Esta nação enfrenta muitas dificuldades no momento. Em vez de desperdiçar recursos e mão de obra para uma despedida, prefiro que usem na reconstrução do país. Vossa Majestade. Por que ele precisava voltar? Se ela se agarrasse a ele e fizesse uma grande cena de choro, provavelmente poderia atrasar o seu retorno por uma semana. Mesmo sentindo o desejo de fazê-lo, Neia o suprimiu. Ela não podia agir mimadamente em torno do mais misericordioso dos reis, o rei feiticeiro. Ah, não é porque eu quero agir como uma espécie de figurão, é só que esse país realmente não tem mais nada, digo, como riqueza. Eu até pensava em dar uma volta e conhecer melhor. O que eu quero dizer é, assim,
Eu gostaria que todos vocês não se importassem comigo e continuassem trabalhando arduamente. E também, olhe, a estabilidade do seu país também será boa para o reino feiticeiro, seremos bons vizinhos. Haverá comércio entre nós e assim por diante no futuro. Sim. Ele sentiu o que Neia estava pensando e estava tentando confortá-la. Ele era tipicamente muito legal e elegante, mas às vezes ele falava de uma forma que a deixava preocupada. Muito obrigada, Vossa Majestade. Oh. Não se preocupe com isso. Eu vim para este país por causa das empregadas de Jaldabaoth, afinal. E agora? O rei feiticeiro deu um afago das costas de Shizu, que estivera ao seu lado todo esse tempo, como se estivesse tentando mascarar sua presença. E agora eu as tenho, valeu a pena vir para este país. Neia sentiu que era um pouco embaraçoso que o reino sacro não pudesse dar nada ao rei feiticeiro. O rei feiticeiro ganhou Shizu, a empregada demônio, com sua própria força. Neia e todos que compartilhavam suas crenças sentiam o mesmo. Houve discussões sobre o que eles dariam a ele, mas alguém mencionou que, já que ele era um rei, ter alguém que não representasse o país dando-lhe um presente, ao contrário de suas intenções, seria muito rude, e então o plano havia ido por água abaixo. No mínimo, Neia esperava que Caspund fizesse concessões a nível nacional ou assinasse um tratado favorável ao reino feiticeiro. Se você quiser, eu posso ressuscitar sua mãe com uma magia poderosa que só pode ser usada uma vez por ano, o que me diz? Muito obrigada, Vossa Majestade, mas não há necessidade disso. Durante a libertação da capital, um dos prisioneiros testemunhou a morte da mãe de Neia em batalha. Ela tinha ouvido falar do valente apoio de sua mãe. Certamente não ficaria brava mesmo se não fosse ressuscitada. Além disso, dizia-se que as magias de ressurreição exigiam materiais extremamente valiosos como componente material, e Neia teria dificuldade em comprá-los. Talvez o misericordioso rei feiticeiro pudesse fornecê-los de graça, mas ela não podia continuar contando com a generosidade de seu salvador para seu próprio bem. Porém, no caso de seu pai, parece que os demi-humanos tinham descartado o cadáver, de modo que ela não poderia sequer dar um último adeus, o que era muito triste. Falar por muito tempo só torna a despedida mais difícil. Daqui a alguns instantes partirei. Shizu, há alguma coisa que queira dizer à senhorita Baraja? Tchau. Tudo bem. Adeus. Shizu estendeu a mão para Neia, que a sacudiu. E então, as duas soltaram sem mais delongas. Vocês duas estão bem com isso? Vai ficar bem? Sim, Vossa Majestade. Entendi. Bem, vamos indo, Shizu. Quando o rei feiticeiro colocou um pé no degrau que levava a sua carruagem, ele se virou para Neia. Este país terá muitas dificuldades no futuro, mas tenho certeza de que você poderá trabalhar bastante e superar isso. Espero vê-la novamente. Sim, senhor. Assim que o rei feiticeiro estava prestes a entrar em sua carruagem, Neia olhou para suas costas e não pôde deixar de gritar, Majestade. Vossa Majestade. O rei feiticeiro parou no degrau da carruagem e olhou para trás. Neia engoliu em seco, tomou coragem e perguntou com a voz trêmula, me perdoe. Eu poderia chamar o senhor de Ainsama. Ela disse deslavadamente. Certamente ela, como plebeia de outra nação, seria repreendida por se atrever a falar com ele de uma maneira tão familiar. Sim, você pode me chamar do que quiser. Muito obrigada. Ela curvou-se profundamente ao magnânimo rei de outra nação e, quando levantou a cabeça, chegou a vez de Shizu subir a carruagem. Se cuide, Shizu-senpai. Shizu esticou o polegar para cima e depois entrou na carruagem. Talvez, por sentir que os dois haviam embarcado, o cavalo relinchou e começou a trotar. Então, Vossa Majestade. Enquanto observava a carruagem se afastar, Neia não pôde mais esconder as lágrimas enquanto gritava. Vida longa a Sua Majestade o Rei Feiticeiro. Ela não foi a única que gritou no alto de sua voz. Havia mais de um portão na capital real.
Seus companheiros crentes usaram os outros portões e secretamente se reuniram para que pudessem aparecer do lado de fora do portão para desejar o bem ao rei feiticeiro. Por muito tempo ele viva. Por muito tempo ele viva. Por muito tempo ele viva. Ao mesmo tempo, espalharam as flores que dedicaram tanto para colher. A carruagem continuou em meio a tudo isso. Dificilmente seria uma boa opção para o homem que salvara o reino sacro. Mesmo assim, foi o melhor que Neia e as pessoas que entenderam como ela se sentia puderam fazer. A carruagem foi encolhendo ao longe e sua visão foi borrada pelas lágrimas. Neia soluçou. Ela se sentia muito solitária agora. Ela queria que o rei feiticeiro e Shizu perguntassem: você gostaria de vir para o reino feiticeiro? Se eles perguntassem isso, Neia poderia ter abandonado tudo para ir com eles. Mas eles não tinham. Ela odiou isso. No final, Neia tinha sido nada mais do que uma escudeira durante sua breve estada neste país. Todos os tipos de emoções negativas se agitaram dentro dela. No entanto, isso estava errado. Nos ouvidos de Neia, ecoaram as palavras que o rei feiticeiro dissera. Este país terá muitas dificuldades no futuro, mas tenho certeza de que você poderá trabalhar bastante e superar isso. Espero lhe ver novamente. Em outras palavras, ele tinha expectativas em Neia. Algo como: embora o reino sacro esteja no caos, tenho certeza de que Neia pode fazer o país se unir, ou algo assim. O tempo pareceu longo e curto ao mesmo tempo, porém mudou sua vida de pernas para o ar, e agora acabou. No entanto, isso foi apenas o começo. Havia muitas coisas que ela tinha que fazer. Para começar, ela precisava retribuir a gentileza do rei feiticeiro com ações. Depois, ela precisaria reconstruir este país. Justiça e maldade. Neia nunca tinha realmente entendido o que aquelas duas palavras significavam, mas agora ela podia inflar seu peito e bradar a resposta. O rei feiticeiro é a justiça, ela diria. E ser fraco é um pecado. O importante é trabalhar com afinco para ser forte, e assim por diante. Neia precisava espalhar as verdades que aprendeu para todo o reino sacro. Baraja-sama, por favor, limpe suas lágrimas. Era Bertram. Olhando mais de perto, seus olhos também estavam vermelhos. Talvez ele tivesse enxugado suas próprias lágrimas antes de chegar ao lado de Neia, mas sua voz ainda estava tremendo, outra prova de que havia chorado. Ah! Neia enxugou com força suas lágrimas, assim como Shizu limpava o rosto pela primeira vez. Baraja-sama. As pessoas que testemunharam essa batalha, todos querem ouvir sobre o rei feiticeiro. Muitos mais vieram com suas famílias também. Tudo bem. Nós lhes diremos que Sua Majestade, a Insama é um rei verdadeiramente nobre, e também sobre a Shizu. Neia olhou para frente. Despedidas realmente são deprimentes. Contudo, pessoal. Vamos. Vamos espalhar a verdade, que Sua Majestade é justiça, para mais pessoas. Oh! Mais de 3.000 pessoas gritaram em uníssono e, em seguida, ficaram atrás de Neia. A carruagem seguiu em frente. O longo projeto finalmente acabou. A Ins nunca tinha experimentado por conta própria, mas provavelmente era assim que se parecia ao ser expatriado. Mesmo voltando a Nazarick de vez em quando, esta poderia ter sido a primeira vez que ele esteve longe por tanto tempo. Ele tinha deixado a questão de governar os demi-humanos das colinas Abelion para Albedo, e ele entregou a totalidade dos futuros assuntos do reino sacro para Demiurge. Em outras palavras, Ainz tirou o peso de seus ombros. Ele suspirou, sutil bastante para que Shizu, que estava sentada à sua frente, não notasse. Embora ele tivesse mudado o roteiro de Demiurge para o modo fácil na metade, a fadiga de todos os eventos complicados até aquele momento ainda não havia sido totalmente eliminada. No entanto, ele sentiu a sensação de relaxamento resultante da solução de um problema anteriormente insolúvel. Dito isto, depois de voltar a Nazarick, Errantel, ao invés disso, ele precisaria cuidadosamente e lentamente cuidar do trabalho que ele havia adiado nas 2 últimas temporadas. Antigamente,
Ele havia colocado seu carimbo nos documentos de uma forma descuidada, confiando que Albedo já os havia examinado, apenas para ser informado. Na verdade, apenas o Ain-sama poderia tomar decisões tão rapidamente. Estou cheia de respeito. Ain se perguntara se essa avaliação era sarcástica ou não. De fato, não era porque tinha trabalho esperando por ele que não tinha usado o geito que poderia levá-lo de volta em um instante. Definitivamente não. Havia maneiras de se teletransportar para lugares que não se viam antes, mas ainda era cedo demais para isso. Não adiantaria mostrar as cartas em suas mãos. É claro que o Hanzo na carruagem não havia dito nada, e a magia de anti-adivinhação que ele havia conjurado não havia sido acionada. Era um sinal claro de que ninguém estava monitorando Ains e os outros, mas a oposição poderia estar usando métodos que Ains não conhecia. Como ainda há tempo, posso esperar até chegarmos a um local mais protegido para lançar uma magia de teletransporte. Pensou Ains. De fato, definitivamente não era porque ele queria ficar longe daqueles documentos que ele não conseguia entender, não importando quantas vezes ele os lesse. Ainda assim, se houvesse um problema, Shizu não disse nada desde que entrou na carruagem. Neia também tinha sido assim, mas ele sempre se sentia inquieto quando compartilhava uma carruagem com alguém e o mesmo ficava quieto. Ele poderia mencionar algo se a outra pessoa fosse um homem, mas ele teria de tomar cuidados com suas palavras, já que ela era mulher. Você não pode dizer algo, Shizu. Esse pensamento estava na mente de Ains desde o começo. Lamentavelmente, não parecia que isso iria acontecer tão cedo. Finalmente, Ains, não sendo mais capaz de suportar o silêncio, e depois de se preparar para o pior, disse: Shizu, como se sente sobre deixar Nazarick trabalhar sozinha? Você tem alguma pergunta ou sugestão para o futuro? Começaria ouvindo um relatório de sua subordinada, que estivera ocupada com o trabalho quando fora enviada para uma missão. Embora ele não fosse bom em falar com mulheres, tudo bem quando ele as imaginava como colegas de trabalho. Eu acho que fiz meu melhor. Mesmo? Você realmente trabalhou muito mesmo. Esse foi o fim da conversa. Estava morta e enterrada. Mesmo que ele esperasse um pouco mais, ele não deveria esperar que Shizu continuasse. Uma vez que as palavras "fiz meu melhor" foram mencionadas, foi muito difícil continuar a partir daí. Ela não respondeu à pergunta sobre ter dúvidas ou sugestões futuras. Todavia, esses pensamentos eram apenas as contemplações superficiais de um superior. Ele deveria estar pensando, já que ela fez seu melhor, tudo o que tenho a fazer é esperar pelos resultados. Também havia benefícios. Isso porque a implicação era que nada havia acontecido, o que poderia causar um problema ou tornar-se um problema. Contrariando suas expectativas, Shizu continuou. É difícil pensar e agir por conta própria. Realmente, é como diz. Shizu estava trabalhando em Nazarick todo esse tempo, e tudo o que fazia se resumia a receber instruções e executá-las. No entanto, ele só lhe dera instruções superficiais desta vez, e então as ações que ela tomou com base nas decisões que tomou dentro do escopo dessas instruções foram sua primeira tarefa. Por tudo que sabia, isso poderia ter sido muito amplo para ela. Talvez ele devesse ter começado dando-lhe uma tarefa mais simples, mas Ains tinha certeza de que Shizu lhe daria resultados concretos. Ainda assim, não é incomum que as Pleiades saiam para missões. Agora a narrativa é de que as empregadas demônios são lacaias do rei feiticeiro. Isso se espalhará do reino sacro para as outras nações. No futuro, você pode receber ordens que resultam na liderança de seus subordinados para atividades fora de Nazarick. Esta foi uma boa experiência. Mas dar instruções vagas foi uma má ideia. Assim como eu pensava, a pessoa que dá ordens tem que dizê-las de forma clara. Neste ponto, Ains sentiu que ele estava cavando seu próprio túmulo. Como o pináculo de Nazarick, Ains era o mais propenso a dar ordens. Eu não posso chegar a planos de ação concretos. Ou melhor, se eu chegar a planos superficiais, Albedo e Demiurge terão olhares de desaprovação,
Deve-se enfatizar a adaptação à situação e propor planos que deem certo grau de liberdade. No fim, a pessoa que lida com a situação cara a cara que deve julgar como prosseguir. Sim. Eu aprendi muito mais em comparação com apenas seguir instruções. Ah, mesmo? Isso é bom. Eu entendo muito bem como se sente. Ains coçou a cabeça enquanto acenava, mas quando percebeu a diferença de competência entre Shizu e ele, cujo cérebro inexistente doía quando lia os relatos de Demiurge, a vontade de chorar veio do fundo de seu coração. A propósito, Ains decidiu mudar de assunto. Se ele continuasse, só poderia acabar se chocando mais. Parece que você e a senhorita Baraja se davam muito bem. Foi uma pena que tivemos que nos separar. Eu estava interessada nela. Mesmo? Mas isso é maravilhoso. A expressão de alegria de Ains foi genuína. Suzuki Satoru não tivera filhos, mas podia entender como um pai se sentia quando ouvia que uma criança que não tinha amigos fizera amigos pela primeira vez. Ah, ainda bem que eu a ressuscitei. O que significa ficar interessada? Não me diga que ela não é uma amiga, mas sim como um brinquedo. Posso supor que vocês são amigas. Shizu brevemente inclinou a cabeça em pensamento, mas no final ela respondeu com um sim. Ains ficou extasiado de felicidade. No entanto, esse estouro de alegria foi prontamente negado. Ele estava infeliz por ser privado disso. O pensamento de que esta poderia ser a primeira vez que alguém de Nazarick fez um amigo fora trouxe um pouco de alegria ao seu coração. A maioria dos residentes em Nazarick não haviam saído de lá, por isso não fizeram amigos do lado de fora. Talvez se ele deixasse os outros membros saírem regularmente, eles seriam capazes de fazer boas amizades. Ains não achava que as pessoas com amigos fossem superiores às demais. No entanto, pensar que alguém não precisava de amigos também estava incorreto. Dito isto, sempre foi melhor ter a chance de fazer amigos, do que não os fazer. Eu tive meus amigos na Ains ou Goun. Nesse caso, pode ser bom deixar os outros membros saírem e dar-lhes tempo livre para interagir com os outros, especialmente o Mar e a Aura. Não, também é possível que dar a eles algum tempo no aniversário deles é Você pretende encontrar a Neia novamente? Não, longe demais. Ah! Não precisa se preocupar com isso. Eu já marquei este lugar como um ponto de teleporte. Você pode ir e se divertir sempre que quiser. Apenas use Gate. Não há necessidade de ser tímida. Se eu estiver livre, por favor, deixe-me fazer isso. Exatamente isso. Livre, eu lhe darei muito tempo livre. Eu tenho pensado sobre um plano de férias por algum tempo. Eu deveria dar às Pleiades umas férias também. Não seria bom sair e se divertir com as outras? Eu já planejei tudo, não há nada com o que se preocupar. Shizu pensou brevemente sobre isso e depois sacudiu a cabeça. Isso causará problemas. Problemas? Como assim? Problemas para a Neia. Ou vai impedi-la de se divertir com a Neia. Ou é porque as outras Pleiades não aprovam. Bem, se causar problemas, não poderemos fazer nada quanto a isso. Você terá que ir sozinha, Shizu. Falando nisso, deixe-me mudar de assunto. Os pais da senhorita Baraja estão ambos mortos. O que pensa disso? Os pais de Neia Baraja estavam ambos mortos. Se ela tivesse pedido a ele, ele achava que seria bom ressuscitá-los. Se isso a deixasse ainda mais grata, não, isso não está certo. Resumindo, os pais de Neia não valeriam o custo. Era claro que Neia estava suficientemente grata a ele. Nesse caso, não havia necessidade de continuar marcando pontos com ela. Além disso, as Wands of Resurrection eram muito caras, então ele queria economizar, se possível. Se Pestonia e os outros usassem magias de ressurreição, ela precisaria de moedas de ouro, joias ou outros objetos de valor como parte do custo da magia. Na verdade, praticamente não havia benefícios a serem obtidos. Bem, seria um assunto diferente se fosse a amiga da Shizu. Eu não me importaria de dar benefícios assim às amigas das crianças.
Por ela parecer íntima de Shizu, ele fez suas perguntas, tanto Neia quanto Shizu, para julgar suas reações. Está tudo bem. Tratamento especial não é bom mesmo? Seria um excelente presente, mas já que é assim, bem, é isso. Na verdade, ressuscitar os mortos, especialmente os cadáveres incompletos, poderia ser muito problemático. Haveria muitas pessoas que diriam: como você pode fazer isso por ele e não por mim? Além disso, seria problemático se ele fosse convidado a ressuscitar a Rainha Sagrada. Com certeza, Demiurge poderia lidar com a situação se ele ressuscitasse a Rainha Sagrada, mas os deméritos superavam as vantagens. Se quiser brincar, que tal ler aquele livro? Estaria tudo bem. Está tudo bem, está no consultório médico. Shizu possuía conhecimento de todos os mecanismos de Nazarick. Deixá-la sair assim era muito perigoso, e ela não teria sido capaz de deixar Nazarick. Portanto, ele usara control amnésia nela. O conhecimento de Shizu sobre esses mecanismos fazia parte da narrativa que seu criador, um jogador, havia feito para ela. Ainz não sabia se a magia poderia funcionar em tais coisas, mas depois de lançá-la nela, descobriu que a magia funcionava como deveria. Essa era uma técnica que Ainz havia desenvolvido após repetidas experiências em cobaias que ele havia obtido. Aparentemente poderia fazer coisas incríveis depois que a dominasse por completo. A razão para isso foi porque Ainz teve a sensação de que ele poderia acessar o núcleo dos NPCs. Onde estavam exatamente as narrativas dos NPCs, o começo de suas memórias. Ainda assim, isso era simplesmente uma ilusão da parte de Ainz. Era muito provável que as duas coisas não estivessem completamente relacionadas. Se ele quisesse resolver isso, precisaria entender melhor a magia e entender tudo a ver com a memória humana. Nesse caso, ele precisaria de muitas cobaias e décadas de treino e pesquisa, além de se preparar para a possibilidade de que tudo isso poderia ser uma perda de tempo. Ainda assim, Shizu estava atualmente com memórias incorretas, então, em certa medida, ela era uma armadilha. Qualquer um que tentasse usar Shizu para entrar em Nazarick teria maus bocados esperando por eles. O médico. Aquelas Shizus podem se mover. Se a hora chegar. Elas não são apenas construtos. Então? Ainz queria dizer isso, mas não disse. Era exatamente como a verdadeira identidade de Papai Noel, escondida sob um véu de mistério. Suzuki Satoru não se lembrava de ter visitado o local depois de vir ao Novo Mundo, mas ele tinha visitado nos tempos de Yggdrasil, embora, na verdade, eram desenvolvedores. Quando Ainz riu desamparadamente, ele notou Shizu olhando atentamente para ele, e então ele disse: eu estava falando sozinho. Vossa Majestade. Vossa Majestade. O que é, Shizu? No passado, ela havia se dirigido a ele pelo nome, mas agora ela tinha passado a usar um tratamento formal. Isso perturbou ligeiramente, ou melhor, muito, Ainz. Foi muito familiar todo esse tempo. É assim que é o certo? O que está dizendo? Eu me sentiria triste se você me chamasse de Vossa Majestade. Ainz-sama está de bom tamanho. Sendo sincero, você nem precisa do Sama. Que tal Ainz-sama? Isso seria rude. Eu seria repreendida. Ah, claro. Bem, você não precisa me chamar de Vossa Majestade. Entendido. Oh sim, e sobre o ofício rúnico que lhe falei utilizando o Message? Eu tentei. Entendo. Parece que não correu bem. Ainda assim, não deve ser um problema, mesmo que falhe. Ainda assim, talvez eu devesse esperar para pegar os itens que emprestei, incluindo aquele arco. Ainz refletiu enquanto observava Shizu. Quando partiu, ele compartilhou sua carruagem com uma garota que continuava encarando-o. E no caminho de volta, estava uma garota de rosto inexpressivo. Ambas eram únicas à sua maneira. Enquanto Ainz pensava sobre isso, ele sorriu. Do interior do Palácio Real, nos aposentos do Rei Sagrado, Caspond olhou para fora. Sua coroação seria em poucos dias. Portanto, ele veio a este recinto vazio,
incluindo a sala de descanso ao lado desta, para acalmar seus pensamentos. A primeira a reclamar e que não mediria palavras seria Remedios. Mas atualmente estava meditando em sua casa. Não seria correto dizer que estava meditando. Em vez disso, seria mais preciso dizer, recuperando suas forças. Isso porque Caspond pretendia que ela encontrasse quaisquer demi-humanos que ainda estivessem escondidos dentro do reino sacro e os extirpasse. Dito isso, ele ainda havia se mudado para o quarto do rei sagrado antes da coroação terminar. Esta foi uma ótima razão para os inimigos de Caspond atacarem-no. Ele insistira em fazê-lo, embora soubesse que as lutas pelo poder já haviam começado. O objetivo era estabelecer os fatos antes que os nobres anti-Caspond pudessem dizer qualquer coisa. Dado que Caspond não entendia bem a sociedade nobre, a habilidade de contar ao amigo do inimigo era bastante conveniente. Isso também fazia parte do plano. Eu tenho certeza que alguns nobres devem estar infelizes por eu ter assumido o trono sem fazer acordos com os demais nobres. Isso é particularmente verdadeiro para os sulistas, aqueles que ele não oprimiu. Nesse caso, o que os nortenhos com quem eu lutei pensariam se eu os escutasse? Eles certamente ficariam infelizes e se tornariam um grande fator de divisão. Dessa forma, o plano de dividir o país em dois estará completo. Os murmúrios autodirecionados de Caspond receberam uma resposta. Era uma voz suave que parecia infiltrar-se no coração. Pertencia à entidade que era o superior de Caspond. Caspond imediatamente se virou e se ajoelhou ao orador. Ele se curvou e depois levantou a cabeça. Eu lhe ofereço boas-vindas, Demiurge-sama. Ele não estava usando a máscara e não havia mudado de aparência antes de aparecer. Em outras palavras, ele estava certo de que este lugar era seguro. Estou aqui para levar os itens de volta a Nazarick. Há algum problema? Nenhum? Tudo se foi como o senhor planejou, Demiurge-sama. Caspond sorriu e Demiurge replicou. Embora houvesse algumas coisas que estavam além das minhas expectativas, a primeira fase do plano foi concluída sem nenhum problema, graças às ações do Ain-sama. Aguardo com expectativa o seu bom desempenho no futuro. A cabeça de Caspond estava curvada, mas ele sabia que aquelas palavras não eram verdadeiras. Demiurge não esperava nada dele. No entanto, se necessário pular nos trilhos, ele imediatamente pularia para corrigir o plano e mantê-lo nos trilhos. Ele deveria ter preparado vários planos para revelar a verdadeira identidade de Caspond. Suas instruções incluíam vários itens que o fizeram se perguntar o porquê ele tinha que fazer tais coisas. Aqueles devem ter sido planejados para se preparar para aquele momento. A primeira fase do plano era levar as colinas Abelion e os demi-humanos sob o domínio do reino feiticeiro. Antes disso, eles exterminariam as espécies problemáticas e então plantariam as sementes de um conflito entre o reino sacro do norte e o reino sacro do sul. Depois disso, Caspond ficaria encarregado da segunda fase, que consistia em colocar o norte e o sul em oposição e, depois, em conflito. A terceira e última fase seria ter o reino feiticeiro para assumir tudo. Eu tenho uma pergunta sobre o item necessário para isso, que seria o meu cadáver. O senhor vai mantê-lo aqui? Não há necessidade disso. Já foi levado para Nazarick. Quando for necessário para o plano, poderá ser trazido aqui. O corpo do verdadeiro Caspond estava envolto em um item conhecido como Sword of Sleep, e aparentemente fora levado para Nazarick. Este item mágico poderia impedir a decadência de um cadáver. Ele havia sido morto com magia de morte instantânea após a captura, e seu corpo havia sido preservado antes que o rigor mortis pudesse entrar em ação. Se alguém o tocasse, ainda poderia sentir traços de seu calor corporal. Com esse cadáver, alguém poderia simplesmente assumir que ele havia morrido de repente. Permita-me verificar uma coisa. Você entende o que deve fazer como rei sagrado? Sim. Para fazer disso um país digno do Ain-sama, devo torná-lo próspero. Exato. No entanto, você deve manter as pessoas infelizes. Afinal,
A insatisfação é o melhor tempero para receber um novo rei. Sim, respondeu Doppelkasponde. Então ele perguntou a Demiurge sobre um problema que não havia sido descrito em seu plano. A propósito, o que devemos fazer com aquela menina? Apenas isso foi necessário para Demiurge perceber de quem o Doppelkasponde estava falando, e pela primeira vez seu sorriso veio do fundo de seu coração. Uma vez eu usei a palavra insondável para descrever o Ainsama. De fato, esse é o caso. A Insama preparou um excelente peão para mim. Sua existência cortou anos do meu plano. Doppelkasponde tinha a sensação de que os olhos de Demiurge, ele não sabia exatamente onde ele estava olhando, de repente se moverão. Eles pareciam estar olhando para a parede. Está nessa direção. Sobre esse assunto, Kasponde lembrou da direção do portão principal da capital. Ele disse que queria cativar os humanos para o seu lado, mas pensar que poderia realmente fazer uma garota dessas em um país de religiosos tão fanáticos. Embora eu não tenha ideia do porquê ele disse que não teria problemas em matar a garota cujo havia emprestado a arma rúnica. Sem dúvida, deve ter sido para forçá-la ao estado mental apropriado. Demiurge parecia estar de bom humor, e ele não parecia estar dizendo isso para ninguém em particular. Kasponde apenas esperou em silêncio que Demiurge voltasse sua atenção para si mesmo. A instrução para ajudar aquela garota foi realmente a resposta certa? Não, já que é o Ainsama, ele certamente seria capaz de corrigir qualquer coisa que eu fizesse. Mesmo ele dizendo no passado que planejava introduzir falhas no plano para testar minha capacidade de adaptação, mas pensar que ele tinha planejado tão ardilosamente. Ainsama é verdadeiramente aquele que uniu os seres supremos. Em todas as vezes, ele me mostra como sou inferior à sua estimada pessoa. Cucu, que mestre cruel ele é. Demiurge parecia profundamente comovido quando acenava a cabeça e o interior da sala ficou em silêncio. Finalmente, Demiurge ajustou o colarinho, como se para estancar a última gota de sua excitação, e depois apertou a gravata. Apoie qualquer coisa que Neia Baraja fizer, use tudo que sua posição lhe oferece. Faça isso como forma de agradecimento ao Ainsama. Isso deve acelerar ainda mais o conflito entre o Norte e o Sul. Em breve, repassarei os planos sobre o que fazer se alguém tentar interferir nessa garota. Até então, haja como discutimos. Sim, senhor. Mas o que será dessa garota? O senhor pretende fazer dela a próxima rainha sagrada. Nesse caso, ele precisaria fazer os preparativos apropriados. Dito isso, Demiurge disse que ele daria instruções exatas, então seria melhor fazer o que lhe foi dito. Isso não é uma má ideia, mas seria melhor dar-lhe outra missão. Por enquanto não há como dizer se o Ainsama deseja ser considerado como um deus, mas caso pretenda, seria melhor fazer os preparativos para isso. O experimento de adoração ao Ainsama como um deus certamente será útil nesse caso. Sim, senhor. E então, há algo mais que gostaria de aproveitar esta oportunidade para verificar. Sim. Diz respeito àquela mulher que não é mais necessária, Remedios Custodio. Embora o plano original fosse fazer com que ela executasse missões conforme fosse necessário, não seria melhor matá-la. Não, apenas mantenha-a viva e deixe que ela se torne um bode expiatório para a insatisfação dos nobres. Foi por isso que eu disse que ela era a única que não seria morta durante nosso primeiro encontro. Transfira-a para outro posto. Deixe o vice-capitão se tornar o capitão da Ordem Paladina e, em seguida, faça bom uso dele. Ele pode ser colocado em trabalhos de grande importância. Afirmativo. Lide com ela quando o conflito se tornar evidente. Depois do Doppelkasponde mostrar que entendeu, Demiurge indicou que a conversa tinha acabado e desapareceu com Greater Teleportation. O demônio escondido em sua sombra, e o Hanzo que Kasponde nunca poderia derrotar, não importava o que ele tentasse, ainda estavam à sua disposição. Doppelkasponde levantou-se e olhou para fora da janela novamente. Ele só podia ver o pátio, mas imaginou como se pudesse ver as pessoas festejando pela cidade. Depois disso, ele riu ironicamente.
Desfrutem do sabor da felicidade por mais algum tempo, meu povo.